Sabe qual é o assunto mais debatido dessa semana? Saneamento básico para a população? Não. Um plano econômico eficaz para resolver o problema do país? Não. Já sei, vamos debater a alta criminalidade no Brasil e resolver o problema da criminalidade? Também não. Hoje o assunto mais em destaque é maconha, droga. É isso. Esse é o país tupiniquim que nós vivemos. De tanta coisa importante, o assunto que mais está rolando embate hoje entre o STF e o Congresso Nacional é o direito de dar um tapa, ou seja, dar uma fumadinha num baseado. Gente, cá entre nós, tem tanta coisa importante nesse país para a gente resolver e os discursos se resumem em coisas tão, banais, pífias. O próprio Supremo se envolve em questões tão de sociedade e não de judiciário, que é assustador. É assustador ver os rumos que o país vai se embrenhando, né? É uma pena ver que é um país riquíssimo, mas que não sabe usar as riquezas que tem. É vergonhoso. Vamos lá. Debate sobre porte de drogas acirra a queda de braço entre Senado e Supremo Tribunal Federal. A queda de braço entre Senado Federal e Supremo Tribunal Federal voltou à cena com a retomada do julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. O presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, pautou a análise para esta quarta-feira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, promete reagir a depender do resultado. Pois é, quarta-feira é o julgamento. Isso aqui é um agrado às políticas de esquerda. Vamos lá. Eu lembro que durante as eleições em Minas Gerais, de 2022 agora, teve um candidato que era professor, que fez uma música para legalização da maconha. Legalize já uma coisa, da maconha, alguma coisa assim. O cara saiu de um cara desconhecido e por causa da música que viralizou, o cara quase foi eleito em Minas Gerais. É suplente por causa de uma música sobre maconha. E cara é do pessoal, da esquerda. Vamos ser sinceros. Tem público para isso. Tem gente que pensa que isso é uma solução de problemas. Então, assim, é claro, é nítido que isso aqui, essa discussão hoje, é para agradar eleitores da esquerda, né? Vamos lá. PEC das drogas pode ser votada nessa semana em comissão do Senado. O relator da proposta da emenda à Constituição que criminaliza qualquer posse de drogas, que é o senador Efraim Filho do União Brasil, trabalha para que o texto seja apreciado nessa semana nas comissões de Constituição e Justiça do Senado. A próxima sessão do colegiado está prevista para acontecer na quarta-feira, dia 6, mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a ação da descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. Falta apenas um voto para a corte formar a maioria. Já está liberada a droga, gente, pelo amor de Deus. É óbvio que até agora todos os 5 que votaram a favor. É óbvio que vai ter a liberação disso aí. Então, assim, é indiscutível. O Barroso, ele tentou dar uma escorregada aqui, falando, olha, não há nenhuma descriminalização de coisa alguma, não. Diz o Barroso sobre a descriminalização das drogas, né, no STF. Em meio à retomada do julgamento sobre o porte de drogas para uso pessoal, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a corte vai decidir sobre a quantidade de drogas que será considerada para porte ou tráfico, não sobre a penalidade. Isso porque o Congresso, segundo o ministro, já teve a decisão feliz de não prever pena de prisão para usuários. Primeira coisa que eu espero é que a notícia seja dada de forma correta. Não há descriminalização de coisa alguma, disse o Barroso. Tá. Você vai definir o quanto é uso, o quanto é tráfico. O cara que está dentro do uso, não há pena alguma. Isto é o quê? Eu posso usar sem ser penalizado. Agora, definiu-se o quanto eu posso usar sem ser penalizado.
E aí? Pois é, o Senado não concorda nem um pouco com o Barroso, nem um pouco, e quer dar a resposta. E agora vai penalizar. E eu acho mais do que justo. A esquerda que tá chorando aí. Vamos lá, pessoal. Vamos falar dessa matéria aqui do jornal Metrópolis. Os recados do ex-comandante da Aeronáutica antes e após falar a PF. Pois é, o que acontece? Tem o tal discurso aí do golpe de Bolsonaro. O Carlos Batista Júnior, que é esse aqui, ele era comandante da Aeronáutica, tá? Aeronáutica. O Freire Gomes era da Marinha, e aí, era do Exército. E aí tinha também o da Marinha. Segundo eles, o único que queria o tal golpe era o cara da Marinha. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, usou as redes sociais para enviar recados aos bolsonaristas, antes e depois dos depoimentos que prestou à Polícia Federal no dia 23 de fevereiro, sobre a trama golpista. Batista Júnior, que continua curtindo postagens críticas ao PT, mostrou-se um dos admiradores do ministro Carlos Aires Brito, talvez um dos juristas mais renomados, né? O Almir Garnier Santos era o único, o da Marinha, a ter aderido ao plano golpista. Então, assim, hoje a mensagem que chega aos bolsonaristas é: o almirante Almir Garnier Santos queria que Bolsonaro permanecesse no poder. O Batista Júnior, assim como Freire Gomes, não queriam. Certo? Quais são os recados que ele deu ao prestar depoimento? Ele postou nas suas redes sociais: deixa o passado para trás, que o passado não me volta mais. Então, resumindo, ele quis deixar bem claro: olha, eu, ex-comandante do Exército Brasileiro, não comungo com as ideias do Bolsonaro, do bolsonarismo. Ponto. Esse foi o recado que ele quis deixar através aqui da matéria do Metrópolis. E já que nós citamos o Bolsonaro, tem mais uma matéria do Metrópolis sobre ele também. Após a anistia de Tarcísio, tá, Bolsonaro pede de volta 913 mil em multas. Você lembra durante o período de Covid que o Dória estava multando qualquer um que tivesse sem máscara, sabe? Coação, uma coisa tensa, tá? Durante o período que o Dória estava administrando a Covid em São Paulo. Então, assim, a gente via cenas de pessoas apanhando na rua, da guarda, dos policiais, uma coisa assim, bem assustadora. E aí tinha multa para todo mundo. O Tarcísio anistiou as multas de todos que receberam multa. Por quê? Tiveram estudos, inclusive, que mostram que as máscaras não são tão eficazes assim contra a Covid, que não resolviam em nada. Então o Tarcísio, baseado nesse estudo, resolveu anistiar a multa de todos. A anistia é perdão, tá? Perdoar a multa de todos. E o Bolsonaro foi beneficiado também. Como o Bolsonaro tinha sido intimado já, ele tinha depositado 913 mil reais de multas que ele tinha recebido do governo Dória. Acontece agora que o Bolsonaro pediu esse dinheiro de volta, porque já não vale mais a regra do uso de máscaras. Então, uma vez que o crime, né, ou a penalidade é extinta, a pena dela também tem que ser extinta. Então, o Bolsonaro pede de volta o dinheiro. Vamos lá. É o seguinte, eu quero colocar uma publicação para vocês aqui. Ó, STF, mídia, Polícia Federal desgastados. A perseguição contra Bolsonaro é motivo de reflexão. Eu tô colocando aqui para vocês, não é uma opinião pessoal, não é nada disso. Eu tô colocando a fala do Fernando Gabeira. O Fernando Gabeira é um deputado de esquerda, tá? De esquerda. E ao falar isso aqui, ele apresenta uma coragem ímpar. Porque falar contra o sistema do qual o cara criticar sua própria bolha, exige coragem. Escuta o que o Fernando Gabeira falou aqui na sua reflexão. Eu sou daqueles que acham que é preciso refletir. O Bolsonaro é um político que está sob a carga do governo, da Polícia Federal, da Justiça e da grande imprensa. No entanto, ele conseguiu mobilizar milhares de pessoas. Não creio que nenhum político brasileiro, nesse momento, tenha condições de mobilizar tanta gente. E isso é um dado importante.
como que uma pessoa tão desgastada, através da imprensa e pela pressão das instituições, continua com tanto apoio popular. Eu acho que elas estão insatisfeitas com o governo, estão insatisfeitas com o Supremo Tribunal Federal e estão insatisfeitas com a grande imprensa. Isso é algo que merece uma reflexão. A carga sobre o Bolsonaro, às vezes, é desproporcional. Eu fico perguntando, que país é esse? É uma jabuticaba bem brasileira, né? Partidos de esquerda entram na justiça para aliviar a multa de empresas que devem ao Tesouro Nacional. Algumas delas, como no caso da JF, devem também, a sua dívida é importante também para os pensionistas, para os aposentados. É um caso difícil de se entender. Mas elas fazem com que o Bolsonaro consiga, de uma certa maneira, como é um líder que ainda está vivo, e que ainda incorpora, de uma certa maneira, uma resistência ao governo, isso aí, o Bolsonaro atraia um número de seguidores muito maior do que atrairia, porque ele continua sendo, de uma certa forma, aquilo que ele representou em 2018, uma espécie de catalisador da insatisfação popular. Eu sou daquele... Vamos lá. Eu achei interessantíssimo o que ele falou. Bolsonaro, hoje, ele se tornou um catalisador da insatisfação popular. Então você vai me responder 3 perguntas, das quais eu já respondo sim para todas. Você está insatisfeito com o governo? Se sim, coloca no comentário. Você está insatisfeito com o judiciário brasileiro, com o Supremo Tribunal Federal? Se sim, coloca no comentário. Você está insatisfeito com a imprensa, uma imprensa barata, vendida, que não preocupa com expor a realidade dos fatos, mas é uma imprensa militante? Se sim, coloca no comentário também. Então, a partir do momento que você tem essas 3 indignações, hoje o catalisador do que enfrenta isso ainda é Bolsonaro. Você pode gostar ou não gostar do Bolsonaro, você pode ter críticas ou não ter críticas ao Bolsonaro. E eu sou a representação disso. Vocês sabem muito bem que eu nunca fui aquele espectro, o bolsonarista radical, nunca fui. Eu tinha críticas, eu sempre analisei muito de forma analítica. Só que a gente tem que analisar o seguinte, hoje, se você vê as políticas públicas, então assim, eu sou fã do Paulo Guedes e das políticas fiscais que ele trouxe. O que me faz ter um apreço ainda maior não é só o Bolsonaro, é o Paulo Guedes. Se bem que o ideário do Bolsonaro me atrai muito mais do que o ideário do Lula. Mas essa é a sintetização, e eu não estou sozinho nessa. Existem milhares de pessoas que entendem, olha, a gente começou a entrar no eixo para ir para um Brasil melhor e agora a gente retrocedeu. E aí tem gente, e eu repito aqui, que tem que colocar a mão na consciência, é gente igual o pessoal do MBL. Cara, não adianta o que eles pensam da vida. O Brasil é isso aqui, é esse mundo polarizado. E aí é como o Gabeira aqui falou. Quem catalisa essa insatisfação, você pode gostar ou não, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro que tem o apoio do Trump, é o Bolsonaro que tem o apoio do Milley, é o Bolsonaro que tem apoio das lideranças de direita internacional. Vocês acham que alguém tem isso aqui no Brasil? Não, não tem. Então, esquece esse papinho de que vai surgir uma terceira via, vota nulo. Esquece. Isso não vai solucionar os problemas do Brasil. E aí eu quero dar parabéns ao Fernando Gabeira por ter coragem de expor contra a sua própria bolha, e eu gosto disso, tá certo? Vamos lá, bora, já que eu falei de anistia em relação a Bolsonaro, agora vamos falar anistia em relação a 8 de janeiro. O projeto de anistia a presos do 8 de janeiro recebe apoio de quase 490 mil pessoas, quase meio milhão de pessoas já assinaram, né? De autoria do senador Hamilton Mourão, o projeto de lei 5064, que prevê anistia aos presos do 8 de janeiro, registrou o apoio de 487.053 pessoas na consulta pública do Senado nesta segunda-feira, até o fechamento da reportagem. O PL entrou no sistema da Casa no fim de outubro de 2023 para acesso ao público e ganhou musculatura depois de ato em prol da democracia em 25 de fevereiro, no qual o ex-presidente Bolsonaro defendeu a medida para os detidos em Brasília. Olha só, a lei da anistia ela pode vir do presidente ou ela pode partir também do Congresso. O ideal é que viesse do presidente. Lula nem trata
quem não é apoiador do seu governo como gente. Ele fala essa gente, esses animais. Então, Lula nunca vai assinar um pedido de anistia. E Lula pode falar abertamente. A Constituição dá o direito do Lula criticar, falar que não vai fazer abertamente. Quem não pode fazer isso é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem o direito de criticar ou elogiar ou falar qualquer coisa sobre esse assunto. A não ser que esse tema chegue até ele para que eles sejam julgadores. Mas o STF, mostrando que eles não atentam aos seus limites, ou seja, o limite do direito que eles têm, já deu manifestação que mesmo que esse projeto de lei seja aprovado, essa gente não vai receber perdão. Vocês entendem o quanto isso é grave? Então, assim, aqui eu estou falando como um advogado. Estou mentindo? Algum advogado que está me assistindo? Estou mentindo? A lei permite que os juízes deem antecipação do que o juiz está dizendo? Ou seja, vai julgar? Um caso que possa ir para a mão do juiz, que é esse caso desse projeto de anistia. Eles podem dar palpite? Não podem. Não podem. Dentro da regra legal, dentro do direito que existe no Brasil, não podem. Mas eles fazem o tempo todo, agindo de forma ilegal, contra legem. É simples assim. Você pode ser advogado de esquerda, de direita, do que quiser, tá? Mas lei. E juízes não podem manifestar dessa maneira, salvo se forem ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Como diz aí o Isalci Lucas. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do padre da esquerda, o Júlio Lancelotti. Matéria da revista Oeste. Ex-usuário de drogas relata abuso sexual do padre Júlio Lancelotti em casa paroquial. Um ex-usuário de drogas relatou ao vereador paulistano Rubinho Nunes, União Brasil, os abusos sexuais que teriam sofrido do padre Júlio Lancelotti. O homem, cuja identidade está sob sigilo, diz que as cenas ocorreram por 2 anos na casa paroquial da paróquia São Miguel Arcanjo, no centro da capital paulista. As revelações foram feitas na sexta-feira. Oeste apurou que o homem, depois, nessa segunda-feira, dia 4, então na segunda-feira, na Cúria Metropolitana de São Paulo. A instituição religiosa está ciente do caso desde esta tarde. Na terça-feira, os vereadores devem ter acesso à íntegra do depoimento. Os líderes da Câmara Municipal se reuniram por volta das 14 horas para tratar da possível instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs da Cracolândia. Por ter colaborado às ONGs durante anos, o sacerdote poderia ser ouvido. O que acontece aqui? O próprio ministro Alexandre de Moraes ligou para o Júlio Lancelotti e falou: ó, se abrir a CPI, eu vou interferir politicamente ao seu favor. Ele ligou e falou: não, eu vou te ajudar. É insano, né? É insano. Só você pesquisar nas matérias aí, o antagonista publicou essa matéria. Então, assim, há cada vez mais denúncias contra o padre Júlio Lancelotti. Teve uma perícia que demonstra que um vídeo que circulou era dele. Então, assim, a situação fica cada vez mais grave. O Ministério Público já havia se manifestado no sentido que não tem nada. Né? Não, a coisa é já passada, isso não corrobora nada, não prova nada. Mas o Rubinho Nunes, que é o vereador de São Paulo, ele está empenhado em provar que o padre Júlio Lancelotti não é essa pessoa que a esquerda pinta. Enquanto isso, a esquerda, mesmo sabendo das denúncias, em vez de apurar, em vez de se preocupar com a apuração, resolveu fazer um movimento pelo Prêmio Nobel da Paz, pelo Júlio Lancelotti. Fazer o quê, né? Vamos lá, pessoal. Vamos falar do caso iFood. Era a matéria que eu ia falar no último editorial, vai se enquadrar aqui agora. O iFood recebeu ataques do ministro do Trabalho, do Lula. E o iFood não ficou calado, não. Ele fez uma nota à imprensa chamando o ministro Lula de mentiroso. Diante das afirmações feitas na cerimônia realizada no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, 4 de março, o iFood esclarece que não é verdadeira a fala do ministro Luiz Marinho de que a empresa não quer negociar uma proposta digna para os empregadores. E aqui ela explica, né, quais são os argumentos, o porquê que ela justifica aqui que as negociações devem ser feitas, mas no âmbito do que o governo quer é insustentável. Tá? Matéria do Poder 360.
Apps de delivery dizem que pagar R$ 25 por hora trabalhada é inviável. Inviável. PT arrisca botar entregadores na rua em busca de valor mínimo. Isso é um absurdo. O Daniel José descreveu o seguinte: em vez de fazer a economia crescer e trazer prosperidade a todos, Lula insiste em aumentar salários na canetada. Quando o desemprego chegar, já sabe, o petista irá culpar os patrões pelo próprio erro. E é assim que funciona. O grande ponto aqui é que isso aqui é só para gerar mais impostos, porque o Lula não está ganhando impostos em cima dos caras, e, além de gerar mais impostos, ajudar os carrapatos que sugam aí o trabalhador, que é o tal do sindicato, né, que só serve para sugar o bendito trabalhador. Mas, entretanto, todavia, contudo, vamos ouvir aqui o que os motoboys falam dessa história. Esse rapaz aqui, do qual parece que é Teus Vinícius Oficial, tá? Quem quiser seguir aí, Teus, deve ser Mateus Vinícius, né? Oficial. Ele fez entrevista com os motoboys. Presta atenção o que eles dizem. Faturamento mensal. Trabalhando de dia e de noite, vamos chutar uns 7,5 no máximo, entendeu? E limpo? O que você consegue mais ou menos limpo? Limpo dá pra tirar uns 5,5 no máximo. Quantas horas por dia mais ou menos você trabalha? 12, 13 horas no máximo. Hoje, vale a pena ser motoboy no Brasil? Na minha opinião, vale a pena. Depende do lugar que você trabalha, porque tem lugar que não valoriza a profissão. Qual o seu faturamento? Vamos lá, primeiro ponto. Tirei 5,5 livre. Eu pergunto para vocês, qual empregado do CLT consegue tirar isso hoje, tendo flexibilidade de trabalho, podendo escolher quando e onde trabalha? Não tem. Olha o outro. Faturamento mensal como motoboy? Dá uns 2,5, 3 mil. E limpo, quanto você consegue tirar mais ou menos? O limpo dá 1,5, assim, 1,5, 2 mil. Quantas horas por dia você trabalha mais ou menos? 12 horas trabalhando. Hoje, vale a pena ser motoboy no Brasil? Vale a pena, sim. Se o cara vê que vale a pena e gosta de trabalhar e se aventurar. Qual o seu faturamento mensal como motoboy? 5,5 por mês, bruto. E limpo, quanto que é mais ou menos? 4,5. Vale a pena hoje ser motoboy no Brasil? Pela liberdade que você tem de trabalhar, o horário que você pode, tem uma parte pra ficar em casa, vale a pena, pia. Qual o seu faturamento mensal como motoboy? Cara, uns 3,5 por mês. E limpo, quanto você consegue tirar mais ou menos? 4,5 por aí. Vale a pena hoje ser motoboy no Brasil? Vale muito, muito, muito mesmo. Qual o seu faturamento? Pois é, então o Lula só esqueceu de perguntar para eles. O Lula, ele é acostumado a sentar com as lideranças sindicais, com grupos e com as associações, mas sentar com quem vai ser o afetado não é muito a cara do Lula, não, tá? Então, assim, eles tomam medidas. Vai ter mais imposto? Vai. Vai ajudar os sindicatos? Vai. Ah, então se gerar desemprego, se pôr o povo na rua, se a empresa ir embora e o povo ficar aí no retrocesso, tá tudo bem. Lula já está acostumado com o retrocesso. Então esse é o grande ponto, tá? Esse é o grande ponto que nós precisamos discutir aqui, tá certo? É isso, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. A gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial para vocês, às 4 horas da tarde. A gente tem mais conteúdo selecionado para vocês, tá bom? Grande abraço e vejo vocês lá.